Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos resolvendo uma série de exercícios chamado Princípio das Gavetas. Na aula passada, nós fizemos uma série de exemplos mostrando o que vem a ser o princípio das gavetas. Nessa aula, nós vamos resolver algumas questões de provas de concurso. Vamos então à nossa primeira questão. Diz assim: quantas pessoas precisa haver em uma sala de aula para ter certeza de que pelo menos duas delas fazem aniversário no mesmo dia do mês? Então, ele está colocando a seguinte situação: quantas pessoas precisa haver em uma sala de aula para se ter certeza? Isso aqui é fundamental. Eu quero ter certeza de que eu vou encontrar pelo menos duas fazendo aniversário no mesmo dia do mês. Muito bem. Então vamos criar uma situação aqui, ó. Olha só. Isso aqui é muito importante analisar. Quando eu falo em meses do ano, muita atenção nessa ideia. Eu vou encontrar meses com 28 ou 29 dias. Que seria especificamente o mês de fevereiro, 28 em anos normais e 29 em anos bissextos. Eu encontro meses com 30 dias, como é o caso, por exemplo, de abril, como é o caso, por exemplo, de junho, né? O mês de setembro, e eu encontro meses com 31 dias, que é o caso, por exemplo, de janeiro, de março, de maio, de julho, de agosto, né? De outubro, de dezembro. São meses que são 31 dias. Muito bem. Quando a gente vai resolver esse tipo de exercício, nós temos que pensar da forma o mais pessimista possível. No nosso exercício, ele fala em mesmo dia do mês. Então ele quer que apareçam pessoas nascidas no mesmo dia do mês. Se eu vou pensar de forma pessimista, eu vou fazer com que os dias dos meses, ou os dias do mês, sejam todos eles diferentes. Então veja bem, vamos começar aqui. Eu vou ter uma pessoa nascida no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas nascidas em 12 dias diferentes. Muito bem. Aí vem no dia 13, no dia 14, no dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu tenho 24 pessoas nascidas em dias diferentes. Beleza. Aí eu venho aqui para o dia 25, venho aqui para o dia 26, venho aqui para o dia 27 e venho aqui para o dia 28. Muito bem. Agora eu vou dar uma parada no dia 28. Por quê? Porque se nós estivermos falando no mês de fevereiro de um ano normal, serão 28 dias. Mas eu não tenho certeza de que mês eu estou falando. Por isso que o princípio das gavetas trabalha com a situação mais pessimista possível. No nosso exemplo, ser pessimista é primeiro assumir que o nosso mês tenha 31 dias. Então, eu passaria para o dia 29, passaria para o dia 30 e passaria para o dia 31. Pronto. Eu já tenho 31 pessoas, todas nascidas em dias diferentes. Certo? Bom, agora eu vou matar a charada do exercício. Quando eu perguntar para a pessoa de número 32, então pensa na pessoa de número 32.
a pergunta que vai ser feita a ela é a seguinte: em qual dia do mês você nasceu? Ela será obrigada a responder um dos dias anteriores. Tipo, olha, eu nasci no dia 19. Então eu vou colocar a pessoa 32 aqui. Eu vou colocar a pessoa número de 32 aqui. Nascida no mesmo dia da pessoa que nasceu no dia 19. A pessoa número 32, ela nasceu no dia 19. Então eu encontrei duas pessoas nascidas no mesmo dia do mês. Não é no mesmo dia da semana. Quando eu falo em dias da semana, eu falo domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado. Quando eu falo em dias do mês, são 31 dias. A 32ª pessoa, ela vai ter que me responder que nasceu num determinado dia do mês. Qual? Em qualquer um deles. Eu estou citando o exemplo no dia 19. Digamos que ela te responda, olha, eu nasci no dia 19. Então, com certeza, com 32 pessoas, eu vou encontrar pelo menos duas nascidas no mesmo dia do mês. Portanto, a questão número 1 tem como alternativa correta a alternativa letra E. Eu preciso ter, no mínimo, 32 pessoas para garantir que eu vou encontrar duas pessoas nascidas no mesmo dia do mês. Vamos para um exemplo de número 2. O número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta, veja que é muito importante a presença dessa palavrinha aqui, ó, se garanta. Ou seja, para que você tenha certeza que haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano. Então agora nós estamos trabalhando com os meses do ano. Lembrando que os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então eu tenho 12 meses no ano. Eu quero saber o seguinte: qual é o número mínimo de pessoas que nós temos que ter num grupo para garantir que eu vou encontrar 7 delas fazendo aniversário no mesmo mês do ano. Tipo, eu vou encontrar 7 pessoas dizendo que fazem aniversário no mês de abril. Eu vou encontrar 7 pessoas dizendo que fazem aniversário no mês de setembro. Bom, então vamos montar o nosso esqueminha aqui. Fala, nossa, mas por que você está colocando toda essa situação? Veja bem, como nós estamos falando em meses do ano, vamos começar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Eu vou sair agora perguntando para as pessoas em qual mês do ano ela faz aniversário. Lembre-se que o objetivo é encontrar pessoas que façam aniversário no mesmo mês do ano. É o mesmo que dizer nascidas em qual mês do ano, né? Se eu faço aniversário no mês de julho, é porque eu nasci no mês de julho. Muito bem. Só que nós vamos pensar sempre da forma mais pessimista possível. O que é ser pessimista? É admitir a hipótese de que as pessoas respondam meses diferentes. Então, por exemplo, só a título de simulação. A pessoa número 1, ela faz aniversário no mês de janeiro. Pessoa número 2, pessoa número 1, número 2, pessoa número 3, número 4, número 5, número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu perguntei para 12 pessoas, em qual mês do ano você faz aniversário? As 12 responderam meses diferentes. Agora eu vou continuar perguntando.
Eu vou perguntar para a 13ª pessoa. Ela diz, olha, eu faço aniversário em janeiro. E assim vamos que vamos. A 14, a pessoa de número 15, a pessoa de 16, a pessoa 17. Então eu acho que já deu para você perceber que eu vou chegar aqui no mês de dezembro e já tenho um total de 24 pessoas. Dessas 24 pessoas, eu só encontrei por enquanto 2 nascidas no mesmo mês. E o problema fala em 7. Eu tenho que encontrar 7 pessoas nascidas no mesmo mês do ano. Então eu continuo a minha distribuição. Agora aqui viria a pessoa de número 25, aqui viria a pessoa de número 26, e assim sucessivamente, até chegar aqui na pessoa de número 36. Por enquanto, eu encontrei 3 pessoas. 3. Nascidas no mesmo mês. E o problema está pedindo 7. Então vamos lá, continuando. Aqui vai o 37. Aqui vai a 38ª. E assim sucessivamente, até chegar em 48. Aí eu venho aqui para 49, 50, e assim sucessivamente, até chegar na pessoa de número 60. Aí eu começo aqui com a pessoa de número 61. Pessoa de número 62, e assim sucessivamente, até eu chegar na pessoa 72. Muita atenção agora. Agora eu tenho aqui um universo de 6 pessoas nascidas no mesmo mês de janeiro. Olha lá. Vamos pegar aqui, colocar numa outra cor, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu perguntar para a pessoa de número 73 e ela responder janeiro, eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu encontrei 7 pessoas nascidas no mesmo mês do ano. E qual é o total de pessoas que eu preciso ter para garantir isso? Resposta: 73. Ao ter um universo de 73 pessoas, eu posso te garantir que eu vou encontrar 7 delas nascidas no mesmo mês do ano. Portanto, a questão de número 2 tem como alternativa correta a alternativa letra E. Perfeito? Então é muito importante que você veja a maneira como nós estamos resolvendo, e se você conseguir desenvolver uma técnica própria de resolver a questão, fique à vontade. Tá? Fique à vontade. Eu resolvo dessa maneira para que um grupo maior de pessoas consiga entender por que devem ser 7 nessa coluna de janeiro e por que o total é 73. Porque eu tenho que pensar sempre da forma mais pessimista possível. Tá? Claro que em termos práticos, eu faria o seguinte, olha, meses do ano são 12. Então, 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Eu estou encontrando 2 pessoas nascidas no mesmo mês. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. Agora eu faria 12 vezes 6.
72. Você fala, opa, eu já tenho 6 pessoas nascidas no mesmo mês do ano. Então basta pegar o 72, acrescentar uma delas, que eu formo 73. Se você conseguir pensar dessa maneira, você elimina toda a necessidade de fazer o quadro que eu te fiz. O quadro é um recurso que eu tenho para fazer você entender. Óbvio que se você puder pensar dessa forma, eu vou ficar muito mais feliz. Porque você resolveu o problema em questões de minuto. Em 1 minuto você resolve o problema. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Questão número 3 diz assim: os 20 candidatos aprovados em um concurso do Tribunal de Justiça serão colocados em 10 gabinetes de desembargadores. Então, são 20 candidatos distribuídos em 10 gabinetes. Olha aí a associação, princípio das gavetas ou problema casa de pombos. Porque você tem uma quantidade de candidatos para serem alocados em gabinetes de desembargadores. Se cada gabinete receber pelo menos um dos candidatos, isso aqui é muito importante, cada gabinete vai receber pelo menos um. Isso quer dizer, então, que não pode existir gabinete vazio. E cada um deles só puder ser lotado em um único gabinete, ou seja, eu não tenho como ter um candidato trabalhando em 2 gabinetes. Todo gabinete terá um aprovado, pelo menos um aprovado, e esses aprovados devem trabalhar exclusivamente nesses gabinetes. Pode-se afirmar que... Então ele coloca as alternativas para nós aí. Vamos lá. Vamos criar uma situação. Nós temos um universo de 20 candidatos para serem distribuídos em 10 gabinetes. Ok? É como se eu tivesse, por exemplo, 20 pares de meias para serem distribuídos em 10 gavetas. Eu tenho 20 camisetas para serem colocadas em 10 gavetas. Por isso que é princípio das gavetas. Tá? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ilustrar o nosso problema. Vamos colocar aqui, ó. Gabinete número 1, gabinete número 2, gabinete número 3, o gabinete número 4, o gabinete número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10. Sempre que possível, tente visualizar a situação do problema que você está se propondo resolver. Tente visualizar. Bom, são 10 gabinetes, imagine 10 portas. Cada porta representando um gabinete. Agora imagine um grupo de 20 pessoas para serem distribuídos ao longo desses 10 gabinetes. Certo? Muito bem. Como o problema falou que todo gabinete tem que ser preenchido, vamos pensar o seguinte. São 20 candidatos. Então, o candidato número 1 vai no gabinete 1, o candidato número 2 no gabinete 2, o número 3 no gabinete 3, aqui vai o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9 e o número 10. Muito bem. Muita atenção agora, tá? Muita atenção agora. Quando nós formos posicionar os demais candidatos, e aqui uma continha básica, eu tinha 20 candidatos e eu já posicionei 10. Portanto, estão sobrando 10. Sobram 10. Quando eu for posicionar esses 10 candidatos, eu tenho a liberdade de distribuí-los da forma como eu quiser. Porque o problema não colocou nenhuma condição a não ser aquela de que todo gabinete tenha pelo menos um candidato.
E isso eu já cumpri ao colocar aqui o candidato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos os gabinetes estão preenchidos. Agora, os 10 candidatos restantes, eu posso fazer o que eu quiser com eles. Por exemplo, eu posso colocar todos no mesmo gabinete. Por exemplo, o gabinete número 1 é um gabinete de um desembargador que trabalha com muitos processos. Então, o gabinete dele tem muitos processos. Eu posso pegar esses 10 e posicioná-los aqui, ó. Eu posso colocar os 10 candidatos aqui. Dessa forma, o gabinete número 1, ele teria o candidato número 1 e os outros 10 candidatos. Ou seja, teria um total de 11 candidatos. Todos os demais teriam apenas um candidato, mas o gabinete número 1 teria 11. Mas eu não posso garantir que isso vá acontecer. Pensando da forma mais pessimista possível, eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero continuar a minha distribuição da mesma forma como eu estava fazendo antes. Eu vou colocar aqui o candidato número 11, aqui o candidato número 12, aqui o candidato 13, o 14, o 15, o candidato 16, o candidato 17, o candidato 18, e o candidato 19 e o candidato 20. Então, pensando de uma forma bem distribuída, eu posso distribuir dessa maneira. Com isso, eu garanto o seguinte: pelo menos um gabinete terá 2 candidatos. Então, o gabinete número 1, ele pode ter 2 candidatos ou ele pode ter 11 candidatos. Lembra daquela situação anterior, 1 e 10? Então, ele pode ter no mínimo 2, né? E no máximo 11. Então, eu garanto que pelo menos um dos gabinetes receberá 2 candidatos aprovados. Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 candidatos aprovados. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra A. Pelo menos um gabinete terá 2 candidatos aprovados. Perfeito? Então, veja que a ideia desse problema é você primeiro preencher os 10 primeiros candidatos, 10 gabinetes. Com os 10 restantes, você faz o que quiser. Ou você distribui de forma igualitária, ou você joga tudo em um único gabinete, ou você distribui um pouquinho para cada um. Mas com isso eu garanto, pelo menos um dos gabinetes vai receber 2 candidatos aprovados. Então essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra A. Vamos para uma próxima questão. Um grupo de 6 estagiários foi designado para rever 50 processos. E cada processo deve ser revisto por apenas um dos estagiários. No final do trabalho, todos os estagiários trabalharam e todos os processos foram revistos. É correto afirmar que... Bom, antes que eu resolva a questão 4, vejam a semelhança com a questão anterior. Lá eram 20 candidatos para 10 gabinetes. Agora são 50 processos para 6 estagiários. O que são 6 estagiários? Antes eram 10 gabinetes. O que são agora 50 processos? Antes eram 20 candidatos. Veja a semelhança dos problemas. Tá? Então vamos lá, vamos tentar resolver a questão. Presta bem atenção. Eu vou tentar fazer de uma forma bem rápida para você e depois a gente faz
dessa forma tradicional que eu faço, que é montando a nossa tabelinha. Vamos pensar o seguinte, olha só. Eu tenho um grupo de 50 processos. Eu quero distribuí-los ao longo de 6 estagiários. Então eu vou pegar esses 50 processos e eu vou dividir por 6. Ora, 50 por 6 vai dar 8 e vão sobrar 2. Vamos interpretar essa conta. Que se você souber a interpretação dessa conta, você já matou a charada. Quando você fala um grupo de 6 estagiários, você tem aqui o estagiário número 1, o estagiário número 2, o estagiário número 3, o estagiário número 4, o estagiário número 5 e o estagiário número 6. Bom, esse número 8 é a quantidade de processos que eles vão receber. Então, cada um vai receber 8 processos. Não que isso vá acontecer, mas estou dizendo que essa é uma possibilidade. Muito bem. Agora, pessoal, estão sobrando para nós aí 2 processos. Isso que é importante você entender. Estão sobrando 2 processos. E eu posso pegar esses 2 processos e distribuí-los da forma como eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar mais um processo aqui e posso colocar mais um processo aqui. Pronto. 48 mais 2 estão distribuídos os 50 processos. Mas eu posso também falar o seguinte, não, eu não quero distribuir esses processos dessa forma. Eu quero jogar todos eles para o mesmo estagiário. Eu quero jogar todos eles para o mesmo estagiário. Ao invés de colocar um para cada um, eu jogo tudo para o estagiário número 4. Por exemplo. Então, o que é importante você perceber é o seguinte, qualquer que seja a hipótese, aqui vai estar fazendo 9, aqui vai estar fazendo 9, e aqui vai estar fazendo 10. Então, com isso, eu tenho condições de afirmar a seguinte situação. Tem um estagiário aí, que vai fazer 9 ou mais processos. Por exemplo, pode ser estagiário 1, pode ser estagiário 4, estagiário 2. Com certeza, um desses estagiários terá que fazer 9 ou mais processos. Com certeza. Portanto, se você prestar bem atenção nas alternativas, você vai ver que a resposta do nosso problema é a alternativa letra E. Pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Se for estagiário 1, ele viu 9. Se for estagiário 2, ele viu 9. E se for estagiário 4, ele viu 10. 9 ou mais. Essa seria a forma mais rápida de você fazer o problema sem ter que construir o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer um quadro aqui, vamos colocar um quadro para a gente poder entender. Olha só. Através do quadro, como é que seria a construção do nosso exercício através do quadro? Então eu venho aqui e coloco, estagiário 1, estagiário 2, estagiário 3, estagiário 4, estagiário 5 e o estagiário 6. Primeiro, eu vou garantir que todos os estagiários estejam trabalhando. Então, processo número 1, processo número 2, processo número 3, processo número 4, processo número 5, processo número 6.
Certo? Muito bem. Então agora, a forma como a gente tem que pensar aqui, né? Olha só. Deixa eu apagar essas continhas que a gente fez, para a gente poder ter espaço aqui. Ora, qual é o total de processos que nós temos que fazer? Nós temos que fazer 50 processos. Muito bem. Como eu já fiz um total de 6 processos, se eu pegar os 50 e descontar 6, vão me sobrar 44 processos. Muito bem. Se eu vou garantir que todos os estagiários já estão trabalhando, esses 44 processos, eu posso pegar e colocar todos para o mesmo estagiário. Ou eu posso distribuí-los de forma igualitária. Se eu colocar, por exemplo, todos eles para o estagiário, vamos lá, se eu colocar todos eles para o estagiário 2, digamos que eu esteja com bronca dele e diga, ó, tá aqui, ó, tem um pouquinho mais de trabalho para você. Além do processo número 2, você vai fazer outros 44 processos. Então, o estagiário número 2 estará analisando, na verdade, 45 processos. Por isso que eu posso garantir, tem alguém fazendo 9 ou mais. Eu posso distribuir de forma igualitária? Posso. Vou distribuindo entre eles, vão dar 8 processos para cada um, vão sobrar 2. Esses 2 eu posso colocar um para cada um, então vão fazer 9. Mas eu posso também distribuir dessa maneira. Eu posso concentrar todos eles no mesmo estagiário. Então eu garanto que pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Portanto, essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra E. Pessoal, espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, deixe seu like. E não se esqueça, inscreva-se nos nossos canais, tanto aqui no YouTube, como também lá no Instagram, tá? Ajude-nos a dar uma maior visão a esse trabalho que nós estamos realizando. Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações, compartilhe, deixe seu like, faça um comentário. Tudo isso é muito importante para que o nosso canal cresça cada vez mais. Ok? Espero por você para o nosso próximo encontro. Fica com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.